Olá! Vamos mergulhar hoje no momento decisivo do reinado de Salomão. É uma época de feitos gigantescos, sabe? Mas que também carrega uma advertência bem séria. Uma que poderia decidir o futuro de toda uma nação. Para a gente entender essa história, nosso caminho vai ser o seguinte: primeiro, a promessa divina e o seu aviso. Depois, a gente vê como o reino foi construído, as políticas por trás do poder, como a sociedade era dividida e, por fim, a imensa riqueza que testou os limites de tudo isso. Então, vamos começar situando a gente no tempo. Pensa só, 20 anos se passaram, 20 anos de obras e, finalmente, Salomão terminou seus dois projetos monumentais, o Templo do Senhor e seu próprio palácio. O reino estava, assim, no seu pico absoluto. E é justamente aí, nesse momento de glória máxima, no auge da realização, que acontece uma comunicação divina. Uma conversa que vai literalmente selar o destino do reino dali para frente. E a mensagem que chega é uma faca de dois gumes, sabe? De um lado, a gente tem uma promessa incrível, um trono eterno, um poder que não acabaria nunca. Mas, sempre tem um mas. Do outro lado, vem a condição. A obediência era a base de tudo. Se desviassem do caminho, as consequências seriam, bem, catastróficas. E o peso dessa advertência é de arrepiar. A questão não era só perder o poder. A destruição seria completa. O próprio templo, o maior símbolo de toda aquela glória, seria abandonado. A nação inteira se tornaria um tipo de piada, um exemplo do que não fazer para todo mundo ver. Ok, então a gente saiu do papo divino e agora? Agora a gente pisa no chão e vê como esse poder todo se mostrava na prática, no mundo real. Vamos dar uma olhada nas provas concretas da ambição de Salomão. A grande pergunta é, de onde saiu dinheiro e mão de obra para tudo isso? A resposta está num sistema de trabalho forçado, um tributo que o próprio rei impôs para bancar seus projetos gigantescos. E a escala disso tudo, gente, a escala era absurda. Não era só o templo e o palácio, não. Salomão estava literalmente redesenhando o mapa do reino. Ele ergueu fortificações, muros, cidades inteiras que serviam como centros de armazenamento e bases militares. O reino todo estava em obras. Para fazer tudo isso acontecer, não dava para agir sozinho, né? Era preciso jogo de cintura, negociações internacionais complexas e alianças bem amarradas. E para ajudar a bancar a conta, o rei Irão de Tiro mandou para Salomão uma bolada, 120 talentos de ouro. Para a gente ter uma noção, isso é o equivalente a toneladas do metal. Uma fortuna que mal dá para imaginar nos dias de hoje, que dirá naquela época. Só que não existe almoço grátis, muito menos entre reis. E qual foi a moeda de troca de Salomão? Terra. Ele simplesmente cedeu 20 cidades do seu território para Irão. Foi uma negociação de recursos por soberania. E aqui tem um detalhe, olha, fascinante, que mostra bem a tensão por trás dessa parceria. Parece que Irão não gostou nem um pouco do que recebeu. Ele até apelidou a região de Terra de Cabu, que é algo como terra sem valor. Isso mostra que, mesmo entre aliados, a política era um jogo bem pesado. Ok, a gente viu toda essa grandiosidade, a política, mas sempre fica aquela pergunta, Quem é que pagou a conta de verdade? Quem carregou nas costas o peso de construir essa era de ouro? Essa tabela aqui deixa tudo bem claro, preto no branco. A sociedade era dividida. De um lado, os israelitas, que ocupavam os cargos de prestígio, generais, oficiais, príncipes, a elite do poder. Do outro lado, os povos que tinham sido dominados. Para eles, sobrava o trabalho forçado, a mão de obra que erguia o reino. Uma era de ouro para uns, construída com o suor de outros. E claro, para comandar essa galera toda, precisava de uma estrutura, de uma gerência. Eram 550 oficiais-chefes que coordenavam todo esse trabalho, garantindo que as obras andassem e que a força de trabalho fosse controlada. E como se tudo isso já não fosse o bastante, vem aí o grande finale econômico. Uma última jogada que levou a riqueza do reino a um patamar nunca antes imaginado. Bora ver o passo a passo dessa operação. Primeiro, Salomão monta uma frota num porto estratégico. Adivinha quem aparece para ajudar de novo? Irão, claro, que manda seus melhores marinheiros, os especialistas da época. E essa frota conjunta zarpa em direção à lendária e misteriosa terra de Ofir. E o resultado? Bom,
O resultado foi simplesmente absurdo. A expedição voltou com 420 talentos de ouro. Isso é mais de 3 vezes a quantidade que Irão tinha enviado antes. Uma injeção de capital que foi direto para os cofres do rei Salomão. E com isso, a gente fecha o ciclo e volta lá para o começo. O reino chegou ao topo do mundo em poder e, principalmente, em riqueza. Mas a grande questão que fica no ar, o que nos faz pensar é, com tanto ouro, com tanto poder, será que eles se lembrariam da advertência que veio junto com a promessa? Ou será que a riqueza os faria esquecer?